Feliz ano novo, irmãos. Amém. E a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Eu queria pedir desculpa, acho que eu não estava sincronizado aqui. Perdão. Eu peguei e falei assim, o pastor vai, o pregador vai fugir. Daí eu acabei ficando mais nervosinho de não estar aqui na hora do... Bem, irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que ardeu no meu coração, e eu estou trabalhando em cima de um versículo. E queria compartilhar o versículo com os irmãos. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Está dizendo assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Te agradeço pelo ano que passou, pelo ano que se inicia, e por o Senhor estar junto com a gente nesse tempo, Pai. Ó Senhor, que essa palavra venha arder no nosso coração, que essa palavra, Pai, sirva para nós nesse ano que nós estamos começando, Pai, porque nós temos a certeza, Pai, que o Senhor quer falar com a gente nesta noite aqui, Pai. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco nesta noite, Pai. É assim que eu oro, Pai, e já te peço, Pai. Esteja aqui junto com a gente nesta noite, Pai, nos orientando, Pai, e nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um versículo de Paulo, e é um versículo muito usado, é um versículo que eu já vi em vários louvores, é um versículo bastante usado, e esse versículo de Paulo, na verdade é uma afirmação. Paulo está afirmando que nós somos mais do que vencedores. Esse versículo de Paulo não está dizendo que nós somos vencedores em algumas coisas e em outras coisas não somos vencedores. Esse versículo de Paulo não está dizendo que nós não somos vencedores em tudo. Pelo contrário, esse versículo de Paulo está dizendo que em tudo nós somos vencedores. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já nos fez mais do que vencedores. E muitas vezes a gente vê esse versículo, a gente fica pensando assim: mas como que eu sou mais do que vencedor? Eu sou mais do que vencedor, porque a palavra está afirmando isso. E eu queria dizer para você hoje aqui, meus queridos, que se a enfermidade vir, você já é mais do que vencedor da enfermidade.
Se as dificuldades financeiras virem na sua vida, você já é mais do que vencedores nas dificuldades financeiras. Se as crises virem nos seus casamentos, vocês já são mais do que vencedores nas crises que estão vindo no seu casamento. Porque essa palavra é uma afirmação. Essa palavra vem para que nós possamos ser vencedores. E nós somos vencedores. Quantas e quantas vezes nós não vivemos como fracassados? Quantas e quantas vezes nós não chegamos a falar assim: meu Deus, está difícil, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E para nós sermos vencedores, essa afirmação aqui está dizendo que nós não precisamos nem lutar. Eita. Essa afirmação está dizendo que nós não precisamos fazer nada, que nós já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Essa afirmação está dizendo para nós que nós precisamos de uma coisinha só: ter fé. Glória a Deus. E tomar posse dessa palavra. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores. E muitas vezes eu estou falando assim, vocês devem estar perguntando o que o diácono está querendo dizer com isso. Pô, será que ele não passa por dificuldades? Será que ele não passa por situações difíceis na vida dele? Daí eu queria trazer uns exemplos para vocês verem que nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Sim. Mas para que nós possamos ser mais do que vencedores, tem umas regrinhas. Nós precisamos seguir umas regrinhas, porque senão nós vamos viver igual o príncipe que tem riquezas, que tem fortuna, que não falta nada para ele, mas ele acaba vivendo como um plebeu, um fracassado, porque ele não sabe tomar posse daquilo que Deus já deu para ele. E nessa regrinha eu queria falar para vocês de dois homens de Deus, dois homens que andavam com Deus, dois homens que serviam a Deus, dois homens que criam em Deus, dois homens que procuravam fazer tudo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas esses dois homens tinham uma diferença, e tinha uma diferença que acaba fazendo de um vencedor, Meu Deus. e do outro um fracassado. Eu queria falar com vocês hoje, nessa noite aqui, é de Abraão e Ló. Aleluia. Em Gênesis, vocês não precisam abrir se não quiser. Gênesis 12. Eu marquei umas referências aqui porque eu estou ficando velhinho. Aí está difícil de marcar umas referências. Gênesis 12. Vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Direção de Deus para a vida de Abraão. Deus estava falando para Abraão: larga a sua casa, larga tudo, deixa a tua parentela e vá para um lugar que eu estou mandando você ir. Deus nem falou para Abraão qual era o lugar. Vai que eu vou te mostrar o lugar. E o interessante dessa passagem aqui, que se a gente for ver um pouquinho mais para frente, no versículo 4, nós vamos ver assim:
Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Começa aqui a nossa historinha. O direcionamento era para quem? O direcionamento era para Abraão. O direcionamento era para ele sair com os deles, pegar as coisas deles e ir para um lugar que o Senhor iria abençoar ele lá. Estava falando que era para ele deixar as parentelas dele. O que Ló fez? Ló foi com ele. Ló seguiu com ele. E aqui eu digo para vocês, muitas vezes nós temos uma direção de Deus. Muitas vezes o Senhor coloca uma direção de Deus na nossa vida. Mas essa direção que Deus está colocando na nossa vida é para mim, não é para vocês. Muitas vezes nós temos que procurar de Deus. E muitas vezes nós estamos procurando ouvir aquilo que o povo está falando para a gente, estamos seguindo aquela direção. A direção está clara, era para ele deixar as parentelas dele e ir. Não era para Ló ter ido junto com ele. E muitas vezes é isso, nós estamos seguindo, pura e simplesmente seguindo os outros sem direção de Deus. E se nós procurar sair por aí ouvindo o que os outros estão falando e seguirmos os outros, nós vamos se distanciar do Senhor, porque o que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes a gente tem que ver o que Deus está querendo falar com a gente. Eu não quero dizer aqui que vocês não têm que ouvir o que os pastores dessa igreja, o que os líderes dessa igreja estão querendo dizer para vocês. E se eu falar isso, eu estou mentindo, porque a Bíblia diz que nós precisamos ouvir os nossos líderes e os nossos pastores, para que possamos ser vencedores, para que possamos andar no caminho. Nós precisamos ouvir. Mas muitas vezes a gente tem que ter sensibilidade para ver o que Deus está querendo falar com a gente. E nesse tempo, o Senhor estava falando com Abraão. Mas um pouquinho para frente, Gênesis 13, do 1 ao 10. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Está junto com ele. E ia Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló queria com Abraão. Tinha rebanhos, vacas, tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito.
enquanto se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Irmãos, vocês viram que Deus prosperou os dois? O Senhor prosperou Abraão e prosperou Ló também. Os dois eram muito ricos, os dois tinham muito gados, os dois tinham riqueza. Eram tantas as riquezas que os dois tinham, que não tinha como eles viverem juntos naquela terra. Era muita coisa, estava tendo confusão. A palavra do Senhor está dizendo aqui que os pastores deles estavam se tendo contenda entre eles. Eles estavam brigando, porque eram muitas coisas, e de repente não estava dando certo. Não sei se talvez por direção do Senhor, para de repente Abraão conseguir ficar livre, né, da parentela dele. Abraão chegou para Ló e pegou e falou: Ló, poxa, nós somos parentes, nós somos irmãos, não tem por que a gente ficar brigando. Eu não quero ficar brigando, não tem por quê. Vamos fazer assim? A terra está aí, ó. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fica a seu critério. Olha só, quem faz isso? Nós somos egoístas. Muitas vezes nós pegamos e falamos assim: ó, você pode até ir para a direita, mas aquele cantinho lá, não. Não foi assim que Abraão agiu com Ló. Abraão pegou e falou para Ló: fica a seu critério. Mas sabe por que Abraão fez isso para Ló? Porque Abraão era um homem que andava com Deus, ele buscava a direção de Deus. Por isso que mais uma vez eu digo aqui, Abraão era um vencedor. E vocês viram o que Ló fez? Ló era um crente carnal. Ele agia pelo que a vista dele estava olhando. E aqui está dizendo que ele levantou a vista, ele olhou de um lado, viu uma terra seca, feia, e olhou do outro lado e viu uma terra verdinha, e viu uma terra bem regada. Para onde vocês acham que ele foi? Para a terra boa. Mas essa terra boa era boa na vista dele, porque vocês sabem que terra era essa? Essa era uma terra maldita. Essa era uma terra amaldiçoada. Essa era uma terra que mais tarde Deus iria destruir. Era Gomorra. Porque muitas vezes quando nós agimos por aquilo que nós estamos vendo, nós vamos cair nessa também. Porque nós temos que buscar direção do Senhor. Nós temos que ver o que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que se Ló tivesse pegado e falado assim: Abraão, vou orar para Deus me dar a direção, ele sairia dali vencedor, porque Deus ia mostrar para ele a melhor terra. Deus iria mostrar para ele qual seria o melhor lugar que ele deveria olhar. Mas não, ele achou a vista dele, encheu a vista dele. E é isso que acontece com a gente hoje em dia, irmão. Muitas vezes a gente está vendo coisas do mundo, coisas maravilhosas. Ah, não, eu quero. E muitas vezes não vai ser para o nosso bem, porque o Senhor tem o melhor para nós. E o melhor para nós nesse ano é ser mais do que vencedor, porque nós somos vencedores em todas as coisas. Não vamos querer agir pelo que a nossa vista está vendo. E Jó mostrou mais uma vez que ele era um fracassado. Achou que estava escolhendo o melhor, achou que estava indo para o melhor lugar, mas não, ele estava indo para o pior lugar. Eu vou andar um pouquinho
mais para frente. E agora eu vou em Gênesis. Gênesis 14, do 10 ao 12. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se com eles de noite, ele e os seus criados, e o feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. É só até aqui. Abraão, Glória a Deus. porque voltando um pouquinho, falando um pouquinho dessa história aqui, juntaram 4 reis, foram lá, levaram Ló, levaram suas fazendas, seus riquezas, levaram tudo, levaram Ló cativo. Daí um dos servos que fugiu lá foi lá e falou para Abraão o que tinha acontecido. Abraão poderia ter falado para Ló, ou ter falado, problema dele. Ele que escolheu ir para lá. Glória a Deus. A escolha foi dele. Eu falei para ele escolher ou ir para a direita ou ir para a esquerda, e ele que escolheu. Mas Abraão, mesmo com a direção de Deus falando que era para ele deixar toda a sua parentela, ele não esqueceu os seus, não. Ele não esqueceu Ló, não. Ele foi para resgatar Ló e resgatar o povo de Gomorra. Não esqueceu. E mais um exemplo, mais uma experiência que eu tiro para a minha vida. Muitas vezes nós não estamos querendo ajudar ninguém. Muitas vezes nós não estamos preocupados com ninguém, principalmente para essas parentelas que Deus mandou a gente deixar lá atrás. Será que é isso que Deus quer da gente? Será que Deus quer que a gente pegue e fale assim, o problema é dele, não é meu, ele que escolheu, eu deixei ele escolher o melhor, se ele não escolheu o melhor, o problema é dele. Se ele não orou para o Senhor, o problema é dele. Não, o problema é nosso. Porque a partir do momento que nós deixamos de orar para aquele que está precisando, a partir do momento que nós não falarmos de Cristo, que nós não falarmos de Deus, porque eles precisam da palavra de Deus, o problema é nosso. Porque nós não estamos aqui dentro à toa, nós estamos aqui, não, nós estamos aqui para ajudar aqueles que estão precisando. E o interessante dessa história aqui que vocês leram junto comigo, vocês viram quantas pessoas que Abraão venceu o mega exército de 4 reis? Imagine quantos, eram 4 reis. 318. 318 pessoas na casa dele, preparado para a batalha. Por que eles venceram? Porque eles estavam preparados. Quando fala que eles estavam preparados, é porque eles estavam debaixo da graça do nosso Senhor. Aleluia! Quando diz que eles estavam preparados, é porque eles estavam debaixo de uma direção. Porque se eles não estivessem debaixo de uma direção, eles nem iriam lá salvar Ló num mega exército de 4 reis. Não iria. Daí eu queria falar em cima disso daqui, do fracassado, do Ló, fracassado, que mesmo depois que Abraão chegou lá, teve a vitória, tirou ele de lá, vocês sabem o que Ló fez? Voltou para Sodoma. Ele voltou para lá, voltou para Sodoma, se envolveu. A palavra do Senhor
Senhor diz que ele virou uma pessoa importante lá em Sodoma. Ele acabou se tornando uma pessoa influente em Sodoma. Um pouquinho mais para frente, ele está lá em Sodoma. Eu li 14, 10, 12. Agora eu vou 19, 15 e 16. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram-no fora da cidade. Está vendo por que Ló era um fracassado? Está vendo que Ló, desde o começo, lá no comecinho, que pura e simplesmente ele seguiu Abraão. Ele vivia fazendo coisas assim que, gente, sem Deus não dá. Sem o Senhor não dá. E aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo que parece que, vamos lá, vamos comparar a direção para Abraão. Quando Deus pegou e falou para Abraão: larga tudo e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão deixou a segurança que ele tinha perto dos parentes dele. Abraão deixou o conforto que ele tinha na casa dele. Abraão deixou tudo para seguir a direção de Deus, para seguir aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Ele nem sabia para onde que ele ia. Agora o anjo do Senhor estava falando para Ló aqui, ó: sai correndo que eu vou destruir isso daqui. Pega sua mulher, pega suas duas filhas e sai correndo. E o que Ló estava fazendo? Ele estava demorando. Dá a impressão de que ele não queria sair dali, que aquilo ali estava bom para ele, ele estava acreditando no Senhor. Se vocês vão ver a palavra em algumas versões, está dizendo assim que o anjo teve que pegar na mão dele e puxar eles para fora. Teve que puxar, pegar na mão e tirar eles de lá. O que a gente vê com isso? Ele estava querendo seguir alguma direção de Deus? Não. Estava cômodo, estava do jeito que talvez que ele quisesse que fosse. Ele era uma autoridade lá dentro da cidade lá. Eu vou deixar fama, eu vou deixar posição, porque alguém está falando aqui que a cidade vai ser destruída. Não era alguém não, era Deus. Era Deus dando a direção. Era Deus querendo que ele fosse um vencedor e não um perdedor. Mas muitas vezes nós somos perdedores porque nós não queremos ser vencedores. Muitas vezes nós perdemos porque nós não ouvimos aquilo que o Senhor está querendo dizer com a gente. E Ló não estava. E Ló não estava muito preocupado, não. Ele teve que ser puxado. Ele teve que ser arrastado. Porque o Senhor teve misericórdia de Ló. Para vocês verem uma comparação que muitas vezes a gente pega e fala assim, que nem eu peguei e falei que nós somos mais do que vencedores, e eu vou repetir isso o ano inteiro. Eu sou mais do que vencedor, porque eu sei o Deus que eu estou servindo e sei a direção que o Senhor tem para a minha vida. E eu queria dizer aqui uma última diferença que fazia um ser vencedor e o outro ser um fracassado. E continua aqui na nossa história. Gênesis 19, do 30 ao 38.
E subiu Ló. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemos-nos com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló e seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Para terminar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo o que foi feito aqui? Mais uma vez, não foi procurada uma direção de Deus. Mais uma vez, a gente vê aqui as filhas de Ló tendo uma brilhante ideia. Brilhante ideia que o pessoal de Gomorra e Sodoma acostumavam ter. Essas eram as brilhantes ideias que aquele povo tinha. Brilhantes ideias que não buscam a direção de Deus. Brilhantes ideias que saem da nossa cabeça, que a gente acha que vai ser o melhor. E não é o melhor, é perdição. Porque se vocês forem olhar aqui, quem foi gerado? Quem foram os herdeiros de Ló? Foram. O que o pastor falou aqui? Inimigos de Israel. Inimigos de Israel. Pessoas que o Senhor não permitiu que fizessem parte do povo de Israel. Isso que foi gerado dessa consequência, que sabe, uma consequência assim, louca da cabeça da gente. E vocês sabem quem foi gerado por Abraão? Isaac, o filho da promessa. Glória a Deus. Isaac, aquele que estava representando Jesus Cristo, o filho da promessa prometido por Deus. Essa é a diferença. Em Mateus, gente, não sei se eu marquei o Mateus aqui. Eu não marquei, mas diz assim: pelos frutos conhecemos a árvore. E o que eu queria dizer para vocês hoje aqui é que pelos frutos vai ser conhecido a árvore. Isso está dizendo que nós precisamos gerar o
cheiro de Cristo. Nós precisamos sair lá fora e o pessoal olhar para nós assim e pegar e falar assim: é crente, é evangelho. Porque quando eu comecei, quando eu me converti, eu mudei. Eu sempre fui brincalhão, eu sempre brinquei bastante, eu fiz. Mas eu chegava no meu serviço e o pessoal pegava e falava assim: Maurício, você virou crente? Eu tinha um pouquinho de vergonha de falar que mas falava, foi indo. Daí o pessoal pegava assim: nossa, meu, você é diferente, nem parece que você é crente. E eu gostava disso. Tá vendo que legal? Nem parece que eu sou crente, eu virei crente, mas eu continuo sendo legal com todo mundo, eu continuo brincando, eu continuo sendo bacana, eu continuo sendo o cara. E depois que eu fui perceber, um dia que eu estava no meu serviço trabalhando e atendi uma pessoa, um terceiro que foi fazendo um serviço lá, e ela pegou e falou assim: você é evangélico, né? Eu falei: eu sou. Ele falou assim: dá para perceber do jeito que você falar, do jeito que você andar, do jeito que você se vestir. Daí eu falei: glória a Deus, agora eu sou crente verdadeiro, agora eu me converti verdadeiramente. Porque, gente, ser crente igual Ló, não vamos querer não. Ló era crente, Ló servia o Senhor, Ló andava nos caminhos do Senhor, mas Ló andava atrás de Abraão. Ló buscava a direção dos outros para ele. Ló não buscava a direção de Deus. E nós temos que ser um crente igual a Abraão. Nós temos que procurar a direção de Deus para a nossa vida. É Deus que nos direciona, é Deus que nos dá vitória. Vamos ser mais do que vencedores. É um ano que está começando, e eu quero chegar aqui no final do ano e falar para vocês assim: gente, no começo do ano eu peguei e falei para vocês que eu era vencedor em tudo que eu estava fazendo. No final do ano eu quero estar confirmando tudo isso, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ter turbulências, vai ter dificuldades, vai ter momentos que nós vamos querer desistir. Mas nesses momentos que nós vamos querer desistir, se nós estivermos na direção de Deus, vai aparecer uma pastora Valdirene e um pastor Jutiel na nossa vida. Sabe, quando você estiver caindo, você não estiver aguentando mais, eu não aguento, eu não estou aguentando mais, vai aparecer dois pastores iguais aqui na minha vida, que vai pegar e falar assim: a minha igreja tem um lugar para você lá. Vai lá compartilhar a palavra do Senhor, que lá tem um lugar para você. E daí sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a procurar direção, orientação de Deus. Eu vou procurar na palavra, eu vou procurar ver o que Deus está querendo dizer, para poder chegar aqui e falar assim: nós todos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Recebe, é afirmação. Ele não estava supondo, não, ele estava afirmando: nós somos vencedores em tudo. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Acho que eu já estou passando do horário. Em casa eu peguei e falei assim: vou entregar 5 para as 9. Perdão mais uma vez, né? Gente, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por ter permitido que nós estivéssemos aqui nessa noite. E mais uma vez eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, e que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que o Senhor colocou, que ardeu no meu coração. Esse é o versículo que eu pretendo trabalhar esse ano, e que as palmas agradeçam.